Jesus, escrito por o evangelista, o apóstolo Mateus. O seu capítulo de número 8, irmãos, vamos ser bem sucintos nessa noite. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 8, enquanto se vão procurar, eu quero externar a Deus toda a gratidão pela bondade do Senhor nessa noite, por confiar nesse servo. E quero agradecer também nosso pastor, irmãos, pastor Boacir, pelo convite. Deus abençoe o pastor Boacir, nosso amigo, e revendo nosso irmão, pastor Amaro, que nós conhecemos já das antigas, convivemos aqui junto um pouco, irmãos, revendo alguns irmãos que estavam a esposa do pastor Amaro, e alguns outros irmãos, que, como a Débora, que está ali, seu esposo, e a gente fica feliz de estarmos de novo juntos, irmãos. E quem achou Mateus capítulo 8, diga: eu achei. Quem não achou, diga: estou procurando. Todos acharam? Mateus capítulo 8, irmãos, versículo 1 ao 4, que diz assim: acompanhe as nossas Bíblias. E descendo ele do monte, vai ser rápida, minha filha, prepara logo após a palavra louvor, e nós vamos continuar adorando o Senhor. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificada a sua lepra. E disse-lhe então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Se assente, irmãos, nessa noite. Me acompanha também a Gabriela, minha esposa, e o meu filhinho Gabriel, Reginaldinho, né? E as minhas duas filhas estão ali, Regina e Regiane, diaconisa Regina, e a minha filha Regiane também está ali nessa noite, irmãos. Para mim é um motivo de honra. Deus abençoe toda a igreja do Senhor que está aqui nessa noite. Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Meus irmãos, meus amados irmãos, nós temos uma história aqui que é conhecida da igreja, e de um homem, irmãos, que estava, a Bíblia diz que este homem, ele estava todo o seu corpo, irmão, leproso. A lepra, irmãos, é uma doença da antiguidade, é uma doença dos tempos antigos. Nos nossos dias ela é conhecida como hanseníase. Na época dos tempos bíblicos, irmãos, até mesmo dos tempos do Novo Testamento, ela não tinha ainda um controle. Hoje ela tem um controle. E parece, irmãos, que a gente não vê mais pessoas com lepra ou hanseníase, mas as estatísticas mostram, irmãos, que o Brasil, o nosso país, é afetado por ano cerca de 30 mil pessoas com hanseníase ou com a lepra. Vamos usar um nome antigo aqui, a lepra. E o Brasil, ele só perde, irmãos, para a Índia. É o segundo país do mundo, irmãos, com mais leprosos ainda no nosso dias. Aqui pro lado do sul tinha um leprosário. Há uns 5 anos atrás o Brasil estava com 30 leprosários, para você ter uma ideia. É chamado de 30 colônia, onde ele suporta as pessoas com lepra num estágio já degradante, num estágio que a família não pode mais ficar com eles, cuidando deles. Então eles deportam estas pessoas para o leprosário. A lepra, ela é conhecida, ela é tão grave, irmão, tão contagiosa. A lepra é uma doença tão contagiosa, irmãos, que ela simboliza o pecado. A lepra simboliza o pecado, espiritualmente falando. Aqui pro lado do sul, irmão, tinha um leprosário. Até a Assembleia de Deus Paulistana, na época, foi lá batizar alguns leprosos. Para você ter uma ideia, tinha um concílio de padres que ficava alguns metros do leprosário, e eles mudaram de lá. E o motivo foi medo do vento do leprosário atingir eles.
e eles ficarem leprosos. A lepra, irmãos, ela tem o seu nome no hebraico é Tizahayat, e ela tem um sentido da palavra de descascar, ou seja, ela descasca a pessoa acometida pela lepra, e as feridas do leproso, ela fica exposta. Ela chega no estágio, irmãos, que a pele ela começa a embranquecer, esbranquiçar, ela fica branca, e ela chega a um ponto tão crítico, que a pessoa começa, irmãos, a apodrecer viva. O seu corpo começa a minar água, e os membros do seu corpo físico, eles começam a cair. Os nossos irmãos, até o nosso pastor que está na glória, o pastor Enzo, que era o vice-presidente da Lapa, ele batizou alguns, a ponto de quando emergir a pessoa na água, no tanque batismal, a orelha da pessoa ficar dentro. Então, imagina a situação, irmãos, que era uma pessoa leprosa. E parte das narinas, do nariz, a pessoa perdia membros da mão. Assim era a lepra. As pessoas não queriam ficar perto de um leproso, irmão, porque é uma doença mais autocontagiosa. O leproso, a pessoa que se aproxima do leproso, ele corre o perigo de também ficar leproso. A lepra ela vem por uma bactéria, irmão, chamada de Mycobacterium leprae, é o nome do grego. E a lepra no Antigo Testamento, irmãos, existia a lei do leproso, que se encontra na Torá, ou no livro de Levíticos, no capítulo 13. Ela era diagnosticada pelo sacerdote. O sacerdote ele tinha um olhar clínico, um olhar medicinal. Ele examinava a pessoa. Imagina este homem, irmãos. A Bíblia não relata, não dá detalhe da vida desse homem, mas os historiadores, Jerônimo mesmo, ele encontra um evangelho, com fragmentos do evangelho, dizendo que este homem, ele tinha família, este homem ele tinha uma esposa, ele tinha filhos. Mas a Bíblia, irmão, mostra que este homem, pastor Moacir, era um adorador. Perceba que essa história, irmãos, deste leproso, ela é escrita pelos 3 evangelhos. Os evangelhos chamados de evangelhos sinóticos. Mateus escreve no capítulo 1, no capítulo 8, do 1 ao 4, são 5 versículos. Marcos escreve no capítulo 1, do 41 ao 44, e Lucas escreve a mesma história no capítulo 5, do 12 ao 14. São 4 versículos que mostram a história deste homem. Imagine este homem, irmão, na sua casa, olhando para sua esposa, frequentando um culto judaico, entrando no templo, mas ele não poderia mais esconder. De repente esse homem começa a olhar para o seu corpo físico, e ele encontra manchas esbranquiçadas na sua pele. Sua pele começa a ficar branquinha, irmãos, a ponto de soltar um pó. E o negócio vai se agravando, e as pessoas começam a olhar para aquele homem, irmãos. De repente este homem tem que ser levado até o sacerdote do templo. O sacerdote começa a olhar este homem, dá um diagnóstico, manda ele voltar para casa. Depois de 7 dias ele volta. Por 3 vezes ele vai e volta. Se a lepra, se as manchas do seu corpo, elas não somem do seu corpo, é batido o martelo pelo sacerdote, é lepra. E uma vez que o sacerdote batia o martelo dizendo é lepra, este homem, pastor Moacir, tinha que ser retirado da cidade. Os leprosários do Antigo Testamento, na época de Jesus, era fora da cidade, irmãos. A pessoa era considerada uma pessoa imunda. A pessoa era tirada do convívio da sociedade. Imagina este homem pela primeira vez, irmãos, sua esposa olhando para ele e perguntando o que o sacerdote disse. E ele olha, quem sabe com os olhos cheios de lágrimas. Ele diz: o sacerdote bateu o martelo e disse que é lepra. Eu preciso ser imediatamente levado ao leprosário. Imagina como esse homem se sentiu emocionalmente, irmãos. Imagina esse homem ter que deixar sua esposa, olhar para os seus filhos e ter que dar um tchau, um adeus.
E muitas das vezes, irmãos, muitos dos casos, a pessoa não voltava nunca mais. Só saía de lá morto, enterrado como se fosse um animal, fora do arraial de Israel, fora da cidade. Este homem é diagnosticado pelo sacerdote com lepra. E a história diz, irmãos, que ele agora é impedido de entrar no templo. Imagine a igreja do Senhor. A Bíblia mostra claramente no texto que este homem era um adorador. Aleluia. Imagina quando ele, quem sabe, irmãos, no diagnóstico as pessoas começam a ter preconceito dele, a olhar, se afastar dele. Quem sabe o porteiro do templo fala que você não pode mais entrar. Quem sabe ele pede, irmão, um pensamento de pregador: eu queria orar pelo menos um pouquinho mais ao Deus eterno. Fala: você está proibido de entrar no templo. O sacerdote deu já um diagnóstico: você é imundo, você é impuro entre a congregação de Israel. Este homem, ele sai, irmãos, e a família prepara as condições para que ele entrasse pela primeira vez no leprosário. Parece que eu imagino a cena, irmãos. Sua esposa acompanha com algumas pessoas, alguns parentes, se despede dele, quem sabe dá um tchauzinho de longe. Já tinha pessoas preparadas para este caso. Ele recebe agora vestes de leproso. Ele recebia agora uma capa, irmãos, de leproso. Quem sabe ele olha pela última vez para trás, enxerga, quem sabe, a sua esposa. A Bíblia não diz, irmão, mas a história diz que ele tinha família. E ele vê a sua esposa com um filhinho no braço. Quem sabe as crianças não entendem o que está acontecendo, porque o papai está entrando naquele lugar. Era fora da cidade, era do outro lado dos muros, das muralhas de Israel. E ele entra pela primeira vez, irmão, para conviver com pessoas leprosas, com pessoas, irmãos, com um odor insuportável. Pois a história diz, irmãos, que a metros de um leprosário se sentia um cheiro horrível. Vamos usar um português chulo, um fedor insuportável, irmãos. Assim era o leproso. Aquele homem começa a conviver com pessoas, irmãos, do convívio da enfermidade chamada lepra. A bactéria leprae, microbacterium, se apodera do seu corpo, a ponto, irmãos, que a Bíblia diz que ele estava... As horas se foram. Regina, prepara o louvor aí. A história diz, irmão, que ele estava com todo o seu corpo no estágio avançado. Mas a Bíblia diz, irmão, que Jesus sobe. Pastor Mauro, no capítulo 5, Jesus sobe do monte, conhecido como Monte da Bem-aventurança, ou conhecido como o Sermão do Monte, ou as Beatitudes. Jesus, ele fica o capítulo 5 inteiro do livro de Mateus no monte, e ele começa a ensinar coisas maravilhosas sobre acerca das bem-aventuranças. Jesus, ele fica o capítulo 6 inteiro no monte. Jesus, ele fica o capítulo 7 inteiro no monte. Ele começa a ensinar, irmãos, acerca do reino dos céus. Ele começa a ensinar, irmãos, coisas espirituais. Em cima do monte, Jesus começa a ensinar o povo a orar, no capítulo 6 do livro de Mateus. Mas a Bíblia diz, eu não sei, não me pergunte como, este homem não ouviu falar de Jesus. A fama de Jesus se espalha por todo o campo. Alguém chega no leprosário e fala assim: olha, há um homem aí fora que eu ouvi falar que ele cura tudo. Ele não tolera nenhuma enfermidade, ele não tolera nenhum endemoniado. Quem se aproxima dele é curado. Como é o nome dele? É Jesus de Nazaré. Glória, Pela primeira vez, irmãos, a esperança renasce na vida daquele leproso. Já estou terminando. glória, aleluia. Ele devia, irmão, acostumar com a sua vida. Ele devia acostumar com a vida de miséria que ele tinha. Ele deveria muito bem dizer assim: olha, eu já perdi tudo, eu não posso mais adorar no templo, eu saí do convívio da sociedade, eu
eu não posso mais abraçar meus filhos, nem minha esposa, eu vou só me deitar e morrer desse leprosário. Mas não, irmãos, a Bíblia diz: não vos conformeis com a tua situação, não se conforme com esse mundo, diz a palavra. Há um Deus que ainda pode mudar. Está aqui, está aqui nesta noite. Quem pode sentir a presença desse Deus nessa noite? Ele está aqui nessa noite e diz: olha, eu estou aqui para mudar a tua história, eu estou aqui para virar a página da tua história, diz o Senhor nesta noite. Glória a Deus. Poderoso. Para concluir, irmãos, porque não dá tempo, já fecha a Bíblia aqui. Ele sai do leprosário, ele toma uma atitude, irmão. Deus, ele trabalha nas nossas prioridades. Aleluia, santo Deus. Deus, ele trabalha nas nossas atitudes, irmãos. Sabe quando aquela viúva para o profeta Eliseu e fala: você é profeta? Eliseu ia passando, ela grita: profeta, escuta, peraí, profeta. E ele se aproxima: fala, mulher. Ela falou: o meu marido, teu servo, era fiel, e ele me deixou uma dívida gigantesca, era uma causa nobre. E o pior, profeta, os credores vão vir buscar tudo que eu tenho aos meus filhos. Como eu vou viver sem os meus filhos? E eles viram buscar o profeta e falaram assim: declara o que é que você tem na tua casa. O Espírito Santo está dizendo nesta noite para crente aqui: o que é que você tem para apresentar ao Senhor nesta noite? Porque Deus quer trabalhar naquilo que você tem, diz o Senhor nessa noite. Aquela mulher diz assim: olha, a tua serva não tem nada. O profeta fala: então tchau. Ela fala: pera, profeta, eu lembrei, eu tenho um pouquinho de azeite na botija. Deus está dizendo: não precisa de muito. Quem sabe você fala assim: eu não tenho nada, mas tenho uma alma quebrantada, mas tenho um espírito quebrantado. No lugar de bois e bezerros, eu apresento meu coração em pedaços, porque o Senhor vai começar a trabalhar nas tuas decisões. O Senhor vai começar a trabalhar nas tuas atitudes, naquilo que você já se decidiu fazer. Deus fiel. Quem não se lembra do próprio, irmãos? Uma vida miserável. Mas ele disse: olha, sabe de uma coisa? Na casa do meu pai, Lucas capítulo 15, na casa do meu pai, o menor na casa do meu pai, não falta nada. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Levantar-me-ei. A atitude é nossa, irmãos. Esse negócio do cair do ombro, levantar é de Deus, é conversa fiada, irmãos. O levantar do homem, a Bíblia diz que 7 vezes cairá o justo, 7 vezes se levantará. Deus trabalha nas tuas atitudes. O leproso tomou atitude: não, eu não vou viver com o leproso aqui não. Há um Jesus lá fora que pode mudar a minha vida. Eu não vou viver aqui com esse odor. Eu estou com saudade da minha casa, eu estou com saudade dos meus filhos. Eu irei ao encontro desse Jesus, ainda que isso custe, aleluia, calúnias, ainda que isso custe até mesmo a minha vida. O não já tenho, eu irei atrás do sim, porque eu sei que é o Deus do céu que pode mudar a minha história. Deus é fiel. Nós servimos um Deus que pode mudar a nossa história a qualquer momento, irmãos. Mas tome uma atitude nesta noite e decida. Tome uma decisão nessa noite. Regina, se aproxima. Aleluia, santo Deus. Lá vem ele, irmãos. E a Bíblia diz que o leproso, quando ele saiu do leprosário, ele tinha que sair gritando com a capa dizendo: leproso sou, leproso sou. E algumas pessoas, irmãos, más atiravam pedras no leproso. Deus de poder fiel. Santo Deus, tremendo, Jesus poderoso. Aleluia. Fiel. Glória a Deus. Nós terminamos aqui, irmãos. Aleluia, Deus. santo Deus de poder. E a Bíblia diz, irmão, que Jesus desce do monte com uma grande multidão. Sobe no capítulo 5. Desce no capítulo 8. Sabe por quê? Porque tinha alguém clamando. Tinha alguém precisando de socorro.
Aleluia, Santo Deus de poder, fiel. Louve a Deus.